Bem, gente, boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Acho que aqui eu estou vendo, toda vez que eu faço a palestra no CRES, só vou atualizando. Começou acho que em 2007, né, Walter? Mais ou menos, né? Então essa aqui deve ser uma quinta ou sexta palestra, mas estão acostumados. Tanto que eu já estou reivindicando a minha carteirinha de corretor de imóveis, ad hoc, entendeu? Para poder também, né, aposentado, ter uma outra atividade. Como advogado, aí surge uma oportunidade de fazer uma venda, a gente faz uma meia sola aí, tá? Mas realmente a gente tem prazer não só que em relação ao CRES, como falou o presidente, né, mas em relação às outras organizações. Amanhã estou dando uma palestra no Alphaville, na semana que vem nos sindicatos de contadores lá em Osasco. Então a gente vai sempre mantendo um contato com o pessoal, transferindo um pouquinho daquilo que a gente conhece, tá? E nós vamos falar alguma coisinha, né, a respeito do imposto de renda para este ano, calendário de 2015, tá? Damos uma entradinha rápida em pessoa jurídica, mas o foco principal aqui é aquilo que interessa a vocês no momento que vai vender fazer uma venda de um imóvel e tem que orientar o cliente sobre um provável problema de natureza fiscal. Inclusive, eu vou trazer um caso aqui para vocês, vividos a semana passada, para que vocês tenham ideia de que a gente tem que procurar profissional que entenda, né? Porque senão a coisa fica feia em termos de fisco. E nunca diga, eu tenho um problema. Quem sempre tem um problema é um colega, um amigo ou um parente, porque nós não temos problema com o fisco. Aliás, este país é um país sem problemas. Nós vamos começar aqui falando sobre o imposto de renda pessoa física para este ano, os cuidados que vocês devem tomar. Não há muita alteração. Algumas alterações estão estampadas ali, naquele resumo, quanto à questão da forma de apresentação da declaração. Com essa cibernética que nós temos hoje, né, o pessoal pode, né, apresentar a declaração por todos os meios e formas. E ainda lendo o jornal hoje, antes de vir para cá, vi agora que nós podemos fazer a nossa declaração nas nuvens, né? Então pode usar o sistema aí online, tem que ter certificação digital, e as nossas declarações ficam nas nuvens, e a informação que eu tenho é que a Receita também não tem acesso a essa declaração nas nuvens. A minha preocupação é que alguém tenha uma ideia bastante imaginativa e queira que quando nós estivermos além das nuvens, queira que a gente faça a declaração de imposto de renda também. Aí vai ficar complicado, tá certo? Porque quando eu digo, a pessoa morre para os vivos, mas não morre para a Receita. Tá? E às vezes a pessoa fica viva na Receita 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, enquanto não há o formal, né, a adjudicação final do formal de partilha, quando se faz a declaração final do espólio. Aí ele morre para a Receita também. Tá? Mas hoje em dia o que nós temos aí de novidade praticamente são esses problemas que nós temos de utilizar todo o sistema eletrônico que nós temos. Alguns deles, como esse negócio de nuvem, eu não sou nada expert em computação, onde a pessoa vai começar a armazenar os dados, não se presta a todo e qualquer contribuinte. Quem, por exemplo, tiver ganho de capital não pode fazer, quem tiver rendimento do exterior não pode fazer, então vai ficar circunscrito somente a um lucro muito pequeno. Mas aí tem que ter a certificação digital, mas tem que gastar R$150 só para ter certificação digital ano, para fazer a declaração, quando a declaração hoje está facílima de fazer. Tá? Eu, quando faço algumas declarações, principalmente o modelo simplificado, fico preocupado quando demora mais que 20 segundos. As declarações hoje, em relação aos descontos que nós temos condição de fazer na declaração, eu acho que o computador do governo está travado, mas travado já há vários anos, porque toda a correção dos valores da declaração de imposto de renda, de ajuste anual, não passa de 4,5%. Travou. E a prova está ali. Por exemplo, para este ano, deduções para dependentes, nós podemos fazer até 2.156,52, uma elevação de 4,5% em relação ao que era o ano passado, que era 2.063.
Para dependentes, temos que entender, ali o programa dá o rol de dependentes, tá certo? Esposa, filhos, enteados, alimentandos, pessoas idosas que vivem sob a nossa dependência, pai, mãe, sogra, né? O pessoal pode, a sogra também pode. Eu sempre abati a minha sogra. Mas não abati a sogra como vocês estão pensando, né? Ela já está lá em cima, coitadinha, cuidando de mim, mas eu faço um abatimento, porque ela tinha mais de 65 anos, morou comigo, alguns já sabem, né? Mais de 35 anos, tá? Então, minha sogra foi a segunda mãe. Então, ela tinha um rendimento desse tamanho e um plano de saúde desse tamanhão, né? Então, a gente jogava como dependente, punha o rendimento isento e não tributava e jogava toda a despesa médica na declaração. E muita gente, às vezes, não sabe que pode fazer isso, tá? Porque lá tem dependente, pais. Só que o regulamento não fala se é o pai do pai ou o pai da mãe, entendeu? Então, o negócio, eu acho que pode colocar a dependente, o sogro e a sogra com pequeno rendimento. Uma novidade em relação a dependentes para este ano, é bem que se acautele, quem tem dependentes acima de 16 anos vai ter que indicar obrigatoriamente o CPF, né, do dependente na declaração. Como nós já fazemos para a esposa, para pessoas maiores já faziam maior de 16 anos. Esse ano aqui passa a ser obrigatório. Dependente acima de 16 anos tem que colocar o CPF sob pena de glosarem, tá certo, a dedução. A despesa com a educação passou para 3.375,83, tá? Também uma elevação de 4,5%. A despesa de educação, o limite, como sempre temos dito, o limite é por dependente, tá? Então só podemos gastar por dependente até esse valor, de tal sorte que se eu gastar menos com dependente e mais com outro dependente, eu não posso fazer essa migração. Tá? Não é um conjunto de dependentes como era anteriormente. Então, só posso gastar até os 3.375. A dedução para a empregada doméstica, quem tem aquela participação patronal, o limite ficou em 1.126,59. O desconto padrão é para quem faz a declaração simplificada, já adiantando, nós continuamos com 2 modelos de declaração, modelo completo, onde nós podemos jogar todas as deduções permitidas pela legislação do imposto de renda, tá? E o desconto padrão para aqueles que têm, né, um rendimento, né, um rendimento também sujeito à declaração de ajuste anual, só que o valor do desconto padrão fica limitado àquele valor de 15.880,89. Esse desconto padrão basicamente envolve tudo aquilo que nós poderíamos jogar na declaração modelo completo. A cota previdenciária, despesa de construção, despesa com dependente, pensão alimentícia, tá, ok? Fica tudo concentrado. Isso aí só interessa para aqueles contribuintes que têm uma única fonte de rendimento, tá certo? E que não tem nenhum tipo de desconto maior. E o próprio programa do imposto de renda, quando você vai fazendo a declaração, lá embaixo tem 2 janelinhas que diz para você qual é o modelo mais, né, menos gravoso, que paga menos tributos, se tem restituição ou não, tá? Falar em restituição, nós temos ouvido falar muito numa expressão hoje, falar ajuste fiscal, né? Está na imprensa, vamos fazer ajuste fiscal, só que o ajuste fiscal é só para aumentar imposto, né? Ninguém, como sempre digo, ainda dos nossos 513 deputados, 81 senador, ainda hoje ninguém indagou a Fazenda Federal, ministro ou secretário, por que nós temos tantas declarações com restituição. É uma pergunta assim, vamos fazer um ajuste fiscal na declaração, vamos diminuir as declarações com restituições. Tá? Mas por quê? Porque hoje, de um universo de aproximadamente 25 milhões de declarantes, não estou dizendo contribuintes, tá? Então quem declara, e declara por qualquer motivo, até para manter o CPF ativo,
Tá? Desse conjunto, nós temos hoje cerca de 8 milhões de contribuintes com restituição. E isso envolve uma massa financeira anual de aproximadamente 8 a 9 bilhões de reais. Ou seja, se o governo está devolvendo de 8 a 9 bilhões anualmente, é porque está cobrando indevidamente. Tá certo? Se nós permitíssemos jogar o desconto padrão mensal na base de cálculo mensal, eu tenho certeza absoluta que cerca de 90% dessas restituições seriam eliminadas. Que atinge exatamente uma faixa de contribuintes que ganha aí seus 6, 7, 8 mil reais, que não tendo dependente, não tendo mais despesas, né, além do desconto padrão, joga o desconto padrão e acaba tendo restituição. Eu pego como parâmetro um dos meus filhos, tem uma faixa de renda mais ou menos assemelhada e todo ano ele tem direito à restituição. Se jogasse o desconto padrão, né, mensalmente, né, dividido por 12, e permitisse que a gente jogasse mensalmente, ia chegar no final do ano, o que ia acontecer? Ia empatar o que eu tinha a pagar, o que eu tinha, né, a restituir, ia empatar o que eu já descontei na fonte com aquilo que a declaração ia apontar. Tá certo? Mas essa é uma distorção que espero que a equipe econômica também, nesse pacote fiscal, resolva futuramente. Acho difícil, tá? Ou impossível, tá? Mas a próxima... Hã? Um outro probleminha que nós temos agora também, que causava muito problema, tá, para os nossos contribuintes, era a questão dos rendimentos recebidos acumuladamente. Tá? A legislação anterior dizia que o rendimento era tributável no momento da percepção do rendimento, ou seja, quando ele entrava na conta bancária do cidadão. Só que às vezes ele recebia um valor de 10, 15 anos passados. E quando ele recebia um bolo grande. E aí, quando entrava na declaração, entrava nos 27,5%. Tá? Veio uma legislação superveniente que agora permite duas formas de a gente considerar os rendimentos recebidos acumuladamente. Primeira forma, eu considero isto aqui como rendimento que eu vou apresentar na declaração de ajuste. Então, eu vou declarar para ser tributado na declaração. E a outra forma é eu considerar este rendimento como tributação exclusiva na fonte. Eu vou dar para vocês um caso que aconteceu com uma amiga nossa, funcionária pública. Ela recebeu acumuladamente os valores, tá? Ainda deixou reservado lá 32 mil reais para pagar de imposto de renda. E quando eu fui fazer a simulação, se eu jogasse que ela queria ser tributada na declaração, tá certo? Ela ia realmente pagar, né, os 30 e poucos mil reais. Quando eu mudei a configuração, falou, não, eu quero pagar, tá certo, como exclusivamente na fonte. Aí ele vai me pedir umas informações adicionais. Por exemplo, aquele rendimento acumulado representa quantos meses? Quantos anos? Então, jogar lá 86 meses. Na hora que eu joguei 86 meses, quanto é que ela pagou de imposto? 0. Então, se a gente tem alguma situação dessa em rendimento acumulado, tem que tomar cautela no momento que vai fazer a declaração. Se a gente aí tem que colocar as duas versões, se é mais interessante colocar como rendimento, né, na declaração, ou se considerar ele acumuladamente no curso do período, como se fosse tributado exclusivamente na fonte. Por que isso? Porque o programa leva tudo isso aqui para o passado e começa a calcular mês a mês. E no mês a mês ele fica fora da faixa de incidência tributária. Daí porque zera o imposto. Isso o programa oferece para nós tranquilamente, tá? Aliás,
Isto aqui adiantando já uma informação, provavelmente a partir do ano de 2016, a gente vai ter menos problema com essa questão de médico, dentista, advogados, etc., porque o facultativo, o profissional que presta um serviço, quando ele fizer o carnê-leão, ele vai ser obrigado a informar o CPF de quem lhe recebeu. Tá? Então, da mesma forma como hoje é cruzado os rendimentos da DIRF, que é a informação que as pessoas jurídicas prestam à Receita, depois é feito o cruzamento, futuramente vai cruzar também aqui. Aqui é o doutor fulano de tal, X, dentista, está lá o CPF dele. Lá na declaração dele, quando ele prestou informação para pagar o tributo, ele vai dizer, recebi de Amaury Maciel, CPF tal, aí você cruza. Só se houver incompatibilidade de valor. Então, essa situação hoje já está contornada, entendeu? Então, ficou bem mais fácil, vai ficar mais fácil que do ano que vem. Acredito que muitas declarações deixarão de ir para a malha fazenda por inconsistência na questão da despesa médica, e daqui a pouquinho damos mais uns detalhezinhos, tá? Mas, girando rapidamente, o programa gerador de imposto de renda continua, né, nos facilitando bastante. A declaração de ajuste anual, como eu disse há pouco, pode ser feito no modelo completo simplificado. Você pode passar para outra tela, por favor? O valor, aqui vocês têm hoje quem está obrigado a fazer a declaração de ajuste anual. Não houve praticamente nenhuma alteração, exceto a questão de valor. Então, quem teve rendimento acima de R$ 28.816,55, e nunca me pergunte por que os 55 centavos, tá? Também passei 36 anos na Receita, até hoje não descobri, tá? E desisti de descobrir por que esse perfeccionismo, tá? Porque para mim podia ser, né, 26.816 redondinho, né? Facilitava, não, tem que ser assim. E o pior não é isto. O pior é que se vocês colocarem, né, 26.816,56 e a fonte pagadora informar 55, a declaração vai para a malha. Por causa de um centavo. Que aí não coincide malha com a declaração, tá? Quem teve rendimento isento e não tributável não alterou também em relação ao passado, continua 40 mil. Quem realizou alienação de bens ou direitos, se apurou ganho de capital ou fez operação em bolsa, também está obrigado. Na atividade rural, quem teve acima de 134.086,75, tá? Também o ano passado até que deram uma colherzinha de chá nesse item, mas esse ano aqui continuou 4,5%, tá? Também vai ser obrigado. E se ainda a pessoa que exerce uma atividade rural, se ela quiser, né, por exemplo, compensar prejuízos da atividade rural de anos anteriores, do próprio ano calendário de 2014, tá? Então ela é obrigado também a fazer a declaração. A atividade rural, sei que não é um problema muito nosso aqui, mais quem está no interior, mas a declaração de atividade rural é uma declaração dentro da declaração. E tem uma forma de apuração um pouquinho diferenciada do que nós conhecemos na declaração normal, tá? Quem optou pelaquela isenção do ganho de capital, né, na venda do imóvel, que daqui a pouquinho nós vamos ver, e que tenha denunciado que aplicar o produto da venda na compra de outro imóvel, tá? Não importa o valor, ele também vai estar, né, obrigado também a cumprir, desde que não cumpra o prazo de 180 dias. Quem teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive o quê? Passa a telinha. Inclusive o valor terra nua, acima de R$300 mil. Isso também não alterou nada. Uma pergunta que sempre surge é o seguinte: bom, mas se o cônjuge pode fazer declaração em separado? Se tem bens próprios, pode fazer separado? Se tem bens incomunicáveis? É a questão da opção do casal, tá? Se o casal, por exemplo, casado no regime de comunhão universal de bens, a esposa tem bens incomunicáveis, tá certo? Que ultrapasse a 300 mil, ela tem que fazer a declaração em separado, tá? Ou, se ela quiser fazer a opção, pode fazer a declaração junto com o marido, que também não altera nada, tá? Mas o ideal seria que fizesse separado, tá?
A despesa com instrução, como nós já comentamos há pouco, continua aquele valor. O importante, né, como eu falei a vocês, é detalhar direitinho os dependentes, né, pelos quais nós fizemos a despesa com instrução. Lembrando que despesa com instrução não envolve mais, tá, a questão da compra de material escolar, uniforme, peru, etc. Isso não entra na composição da despesa com instrução. No passado não muito remoto, entrava. Tá? Hoje não. Tem algumas entidades de classe que estão conseguindo, com algum sucesso, tá, via judicial, né, considerar toda a despesa de instrução como dedutível, inclusive além dos R$ 3.375,83, R$ 3.375,83. E uma dessas instituições que conseguiram isso aqui judicialmente foi exatamente o Sindicato dos Auditores da Receita. Tá? E só que a coisa está demandando, está correndo, a União está recorrendo, ainda não há sentença definitiva, mas quem está na ação já está podendo jogar, né, toda a despesa de instrução que ele teve com seus dependentes. Tá? E realmente, gente, a gente sabe que isso aqui, despesa de instrução de 3.300 é uma piada, né? Quem tem filho em faculdade, quem faz uma faculdade de medicina, odontologia, mesmo outras faculdades, né, de menor exigência em termos monetários, R$ 3.000 é duas prestações no ano, e olha lá, tá certo? Pode passar. A despesa médica, como disse, continua sem limite, tá? A única observação que eu faço aqui para vocês é o seguinte: despesa médica hoje está sendo um calcanhazinho de Aquiles, tá, em termos de malha fazenda. Tá? A pessoa joga a despesa médica, joga a despesa de instrução, joga a despesas de previdência, joga alguma outra despesa dedutível, uma pensão alimentícia. O volume das deduções fica deste tamanho que, comparada com o rendimento tributável, tá certo? Dá um alto índice de desconto. Então a Receita todo ano tem uma chamada nota de corte. Quando as despesas dedutíveis ultrapassam determinado percentual da receita tributável, a declaração automaticamente vai para a malha. Aí a gente vai lá, quem tem restituição, fica lá pensando, bom, já saiu a minha, já não saiu, aí tem uma surpresa, a declaração ficou na malha. Tá certo? Aí já pode, abre a telinha, ele já pode ver o que está prendendo a declaração. Se houve uma inconsistência por parte do contribuinte, orientação. Rapidinho faz uma retificadora e limpa. Se não, agenda para antecipar a chamada da Receita, senão, aqui não demora muito, não. Vou dar um exemplo pessoal, minha declaração de 3 anos passados ficou na malha. Tá? E aí eu peguei, podia, né, atravessar a rua, né, e o chefe da malha, o doutor Miguel, era um colega meu que foi meu chefe de fiscalização quando fui delegado da Receita em Osasco. Né? Mas mesmo assim, um outro companheiro falou, Maurício, quem está precisando de dinheiro? Não, deixa que é o melhor investimento que tem. Porque é rendimento, né, sujeito à taxa Selic. E realmente é sujeito à taxa Selic. Passou um tempo, fui lá, justifiquei, né? E tinha lá só para animar um pouquinho, eu faço toda quarta-feira meu shiatsu, minha acupuntura, e tenho lá o meu, né, terapeuta acupunturista. Só que ele me atende há mais de 25 anos. Então eu não peço recibo, não pago um cheque nominal, entendeu? E a profissão de você ver lá, né, o rol das despesas que você pode deduzir, entre outras está lá terapeuta. Né? Falei, bom, então é terapeuta. Né? Aí eu comprei, mas ele é terapeuta o quê? Eu falei, escuta, meu, tem até a profissão de terapeuta hoje, está lá no Ministério do Trabalho, função de terapeuta. Tem um projeto de lei, né, correndo no Senado, criando a função de terapeuta acupunturista. Está, né? Prontinho lá, justifiquei e tal.
Aí ele pediu os comprovantes de pagamento. Falei, tá bom. Aí eu tive que fazer um pequeno estudo, né, da terapia chinesa, fui até os moldes da terapia, estava com receio que ele denunciasse o meu terapeuta por exercício ilegal da profissão, entendeu? Então fui lá nos primórdios da China para saber da terapia chinesa. Uma moral da história, eu entreguei e falei, olha, não me peça recibo, não me peça cheque, que eu não paguei nem com recibo e nem com cheque. Faça o que você tem que fazer. Grosou. Aí ele grosou, né? Só que o valor que eu recebi corrigido pela taxa Selic compensou o valor da cláusula. Por isso eu falei, a taxa Selic acaba sendo, né, uma boa aplicação hoje. Tá? Agora, acontece que a despesa médica hoje, com o devido respeito aos meus pares e ímpares, né, o pessoal às vezes exige um pouquinho além né, do bom senso. Ah, eu gastei. Eu paguei R$1.000. Ah, ótimo. Então o senhor me traz a conta bancária para provar que nesse dia o senhor tirou R$1.000 para pagar o dentista. Tem alguns colegas meus, né, que chegam a exigir, além do recibo, o cheque nominal. Quando a lei diz que o cheque nominal substitui o recibo. Se vocês pegarem o manual do imposto de renda deste ano, que está disponível, né, no site da Receita, prova do pagamento da despesa médica, o recibo, onde tem o nome do facultativo, o seu CPF, o valor e o nome do registro dele no CRM, se for odontologia, né, CRM. Pronto, isso aí é isso que está no manual. Mas se cai na malha, você tem que provar. Ah, mas eu tirei o dinheiro na segunda-feira e paguei na quinta, 500. Ah, mas não está fechando. E acabam glosando. Então isso aí está havendo um excesso. Então eu estou chamando a atenção, a questão de despesa médica, procure guardar bem, né? Hoje eu pego o meu extrato bancário, quando eu pago, além do recibo, vem o extrato, eu passo um traço, paguei para o doutor fulano de tal, naquele dia. Eu estou fazendo isso anualmente. Pego o meu extrato, faço uma auditoria do extrato. Se eu paguei em cheque, eu aponto e aponto o cheque no recibo. Senão a gente pode ter problema. Tá? Então, excesso de perfeccionismo por parte da minha saudosa Receita, que no tempo passado a gente só pedia isto aqui numa hipótese. Quando o facultativo, médico, dentista ou qualquer outro, fosse aquele profissional um tanto quanto irresponsável que soltava 300 mil recibos na praça. Mas aí era aberto um processo contra o facultativo, e aí era baixado um ato declaratório considerando inidôneo todo o recibo emitido por aquele facultativo. Aí sim, aí era obrigado, tá, a aprovar a realização do serviço. Tem alguns colegas nossos que chegam a pedir, inclusive, né, um relatório do médico para saber qual é a doença. Quando isso aqui é reservado, o facultativo não pode denunciar que você está com doença assim, né? É reservado, ela é o CID, põe o número do CID e só. Tá? Mas tem algum pessoal que está exagerando nessa parte da despesa médica, por isso eu chamo a atenção de vocês. Pensão alimentícia também, o limite é aquilo que foi determinado pelo juiz, tá? No momento da homologação de uma separação judicial, o que vai ser dado para os dependentes, assim por diante. Tá? Aí também não tem limite. Tá ok? Pode virar para mim, por favor. Contribuição à Previdência Complementar, a FAP, que é o Fundo de Aposentadoria Programado Individual, e inclusive o Plano Gerador de Benefício Livre. Isto aqui não é bem uma dedução que a gente faz, isso aqui é um valor que nós subtraímos do próprio imposto calculado, tá certo? Então, quem faz uma PGVL, né, um Programa Gerador de Benefício Livre, tá, ele vai aplicando. Só que ele pode deduzir 12%, tá certo, do total dos rendimentos tributáveis. Aí somente uma informaçãozinha que tem gente que depois é pega de surpresa. Eu faço um PGVL, deduzir. Vai chegar um momento que eu vou resgatar.
Tá certo? Então, apliquei, vamos supor, 10 mil. Quando eu for resgatar, deu 15, né? Porque tinha rendimento de 5. Então, no momento do resgate, eu vou ser obrigado a oferecer a tributação. O quê? Os juros? Não. A totalidade, capital mais juros. Não, essa vai pagar imposto sobre o capital aplicado. E aí a bomba vem. O VGBL não. Tá? O Vida Gerador Benefício Livre é diferente. Tá? Eu não posso deduzir nada, não faço nenhuma alteração, e quando dou resgate, o rendimento que eu tive é isento e não tributável. Mas no PGVL, muita gente faz o PGVL, não, vou fazer para poder ter o desconto no imposto de renda. Ao ano que vem eu tiro. Tudo bem, pode fazer. Mas a hora que ele resgatar, ele vai pagar imposto de renda sobre tudo, ó. Capital mais juros. É isso que eu chamo a atenção de vocês, tá? A questão dos rendimentos isentos e não tributáveis, eu quero passar rapidinho, porque tem um assunto mais importante com vocês. Isso aqui não alterou nada, operação de bolsa, capital, indenização por contrato de trabalho, né, homologado aí pela Justiça. Pode virar, por favor. Lucro na alienação de bens de pequeno valor, né, são valores abaixo de 20 mil, né, quando é operação em bolsa, e abaixo de 35 quando é a venda de um bem qualquer, tá? Ali está os 35 da venda de bens do direito, a ação na bolsa 20, o valor de liquidação e resgate de aplicação financeira realizada em moeda estrangeira, comprei dólar, né, na predisposição de guardar o dólar sem se preocupar se o dólar vai aumentar ou não, tá? E hoje só está 3,27, se não me engano, fechou hoje, tá? Não é muito vantagem hoje. Quem tem, por exemplo, lá a questão que eu falei para vocês, a alienação de um único imóvel, tá? De valor inferior, veja, guardem aquela expressãozinha ali, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para você uma coisinha interessante. Igual ou inferior a 440 mil. Tá? Até 440 mil eu não pago imposto e é rendimento isento e não tributável. Tá? Lucro, dividendos recebidos pelo titular e dependentes. Chama a atenção de vocês que um noticiário que deu na imprensa essa semana, um programa que o Imposto de Renda está fazendo para 2015, vai mirar, tá certo? A sua atenção nos rendimentos pagos da pessoa jurídica ao sócio. Aliás, quem acompanha a imprensa tem visto aí que é uma das coisas que o pessoal está pressionando para ser tributável. Tá? Inclusive, essa semana, uma notícia do nosso ministro da Fazenda, o Levi, ele disse que vai propor, né, ao Congresso taxar a herança, mas é contra taxar o lucro distribuído pela pessoa jurídica e taxar doações como estavam pretendendo. Então, ainda hoje, o lucro distribuído da pessoa jurídica para a pessoa física é isento de tributação na pessoa física, não importa o limite. Tá? A única coisa que a gente sempre chama atenção é o seguinte: dependendo do regime de tributação que a pessoa jurídica tenha, lucro presumido, lucro real ou até o simples nacional, tá? Calcular direitinho essa distribuição de lucro. Ver se a distribuição do lucro não está ferindo as disposições que regem a matéria da tributação da jurídica. Por exemplo, tanto no lucro presumido como no simples, eu só posso deduzir, eu só posso receber como lucro o montante do lucro presumido tirando os tributos. No simples, o montante do lucro também tirando, tá certo? Os impostos incidentes sobre o simples. Principalmente os empresários que hoje estão no Simples Nacional, não estão observando isso, e o contador, às vezes, com o devido respeito, esquece de alertar. Então, o que tem, vai tirando. Aí ultrapassa o limite. Se ultrapassar o limite, aí é bomba. Então, quando a gente fala em distribuição de lucro, tem alguns parâmetros. Então, no lucro presumido, se eu tenho 100 de lucro,
30 de imposto, eu posso distribuir 70. Posso distribuir mais do que 70? Posso. Mas mesmo que eu esteja dispensado de fazer contabilidade, eu sou obrigado a fazer uma contabilidade para provar que o lucro contábil é maior do que o lucro distribuído. Entenderam? Então isso é uma atenção que deve ter tomado cuidado, porque a pessoa fala o seguinte, eu tenho ouvido falar isso, né, a pessoa que está no Simples Nacional não é obrigada a ter contabilidade. Eu queria saber onde está escrito isto. A pessoa que está no lucro presumido não é obrigada a ter contabilidade. Ela não é obrigada a ter contabilidade para fins fiscais. Mas se pegarem o Código Civil Brasileiro, que hoje praticamente absorveu o Código, né, Comercial de 1850, lá está escrito que a pessoa jurídica tem que manter uma escrita contábil, independentemente do regime de tributação. Então eu posso fazer um simples livro caixa, mas se amanhã eu precisar provar que a distribuição do meu lucro é menor do que aquele valor que está na contabilidade, eu tenho que ter contabilidade. No lucro real, isso já é natural, porque eu já apuro o lucro real e distribuo em função do lucro real apurado. Mas em matéria de empresas que estão no lucro presumido, em matéria de empresa que está no Simples Nacional, eu chamo sempre atenção a isto. Tá? Os proventos da aposentadoria, para nós jovens, há mais tempo que alguns aqui, tá certo? Que a juventude é juventude, né? Já tem uma grande vantagem em cima de muitos de vocês, porque já estou chegando no 7,8, e alguns não sabem se vão chegar, né? Nós, quem sabe, estamos pertinho, então não. Você está com quanto? 7? 8, ganhou, viu? Então, jovem há mais tempo do que eu. Não vou fazer essa indelicadeza. Tá? Nós, jovens há mais tempo, né, podemos pegar e deduzir 1.787,77 multiplicado, né, por 13 meses, podemos deduzir 23.241,01, que é o rendimento isento, né, de nós, jovens há mais tempo. E isso só vale para uma fonte, é outra coisa que o pessoal tem que tomar cuidado. Tá? Vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho meus proventos de funcionário público e tenho meus proventos de professor, né, que depois de 30 anos de magistério, né, todo mês é um fuzuê lá em Osasco. É a polícia que fecha a Antônio Agu, fecha outra rua, o helicóptero fica em cima do Santander. Aí eu chego lá, vou lá, meto o cartãozinho e saco todo o meu salário do mês, R$ 1.600. Então, aí eu saio protegido, né, pela polícia, porque eu recebi os meus proventos da aposentadoria de professor universitário, tá? Enquanto o cidadão que serve o café na Câmara ganha R$15 mil por mês. Fica quieto, apaga isso aí, viu? Isso é só uma referência, só para ver que eu estou ganhando bem em relação ao homem que serve o cafezinho, tá? Bom, a pensão de reforma e moléstia grave, isso aqui eu só gostaria de chamar a atenção rapidinho, o seguinte, anteriormente, se a pessoa, por exemplo, tivesse um problema cardíaco, tá? Tinha uma cardiopatia e tal, então ele já tinha isenção ad eterno. Com o avanço tecnológico, tá? Hoje tem gente com um coração melhor que o nosso, né? Então, para determinadas doenças, né, para serem consideradas, né, isentas, o facultativo vai determinar um prazo, tá? Olha, esse laudo vale por 3 anos, e durante 3 anos ele está isento. Aí terminou 3 anos, ele vai ter que fazer novo exame para ver se continuava com a moléstia grave que impedia de, né, fazer qualquer trabalho e estava aposentado por moléstia grave. Então, a única alteração que houve na lei nesse particular. A poupança também, né, o rendimento da poupança está isento. E a transferência patrimonial, eu gostaria de também chamar bem a atenção de vocês, na questão de doações. Tá?
doação, pode doar? Pode. Nada impede o pai doar um determinado valor para o filho. Nada impede o pai doar um imóvel para o filho. Só que o pessoal tem que lembrar que existe o chamado imposto sobre doações estadual, que é de 4% sobre o valor que exceder a 2.500 o FRESP. Deve dar mais ou menos 45 por aí, R$1.000 hoje. Só que quando, embora o imposto sobre doação seja de responsabilidade do donatário, quem está recebendo, o doador, ele é responsável solidário. Então, nós denunciamos nas declarações. Um fez a doação e outro recebeu. Só que essa tripinha aí da declaração hoje está indo para o Estado. Há um convênio Receita Federal-Estado. Então o Estado vê doações. Só que ele não sabe se a doação, a transferência patrimonial é doação, herança, ameação, dissolução, etc. Aí ele intima o contribuinte a dizer: por que você recebeu isso? A receber porque isso foi uma doação do meu papai. Sim, passou de 2.500 fretes, passou. Cadê o imposto recolhido? Não tem. Vai sofrer uma taxação do Estado. Muita gente faz a doação e se descuida. Então, o que a gente faz, às vezes, né? Um planejamento tributário. Se eu quero doar, né, vamos supor, R$150 mil para o meu filho, vou doar. Só que, em vez de eu fazer doação, eu faço o quê? Um empréstimo. Eu faço um empréstimo. Naquele ano da doação, eu considero 50 mil de doação e 100 mil de empréstimo. No ano seguinte, eu faço uma doação do crédito, que está lá, né, na janelinha, pagamento, em dinheiro ou outros direitos. Doei o crédito. No outro ano, doei o crédito e zero. É sonegação? Não. É fraude? Não. Isso a gente chama tecnicamente de elisão fiscal. Simplesmente você se aproveitar da lei legitimamente para pagar menos tributo. Não se trata de evasão. Tá? Se perguntarem, o senhor já viu alguém fazer isso? Falei, já. Tá? O próprio. Entendeu? Não, porque eu acho absurdo. E se vocês olharem, se vocês virem a lei que trata sobre transferência, aí vocês vão cair de costa, porque até movimentação bancária estaria sujeita à tributação pelo Estado. Tá? Só que não aplicam isso. Então eu chamo a atenção disso aí. Os rendimentos de tributação exclusiva continuam a mesma coisa. 13º, rendimento de aplicação financeira também está, e outros rendimentos, como, por exemplo, recebido acumuladamente pelo titular. Esse tem uma tributação exclusiva, como falei para vocês há pouco. Pagamentos efetuados, nós temos que denunciar todos os pagamentos e doações feitas, tem lá os códigos de pagamento, tá certo? Se vocês forem pegar o pé da letra, a lei diz o seguinte, que quem não denunciar um pagamento está sujeito a uma multa de 20% do valor não denunciado. Só que a lei fala, mas que pagamento? Eu vou no posto de gasolina, fiz um pagamento. Vou no supermercado, fiz um pagamento, vou ter que denunciar. Eu parto do enfoque de que eu só tenho que denunciar os pagamentos que são dedutíveis. Tá ok? Aquilo que eu levo para a declaração. A próxima. Declaração de bens e direitos também não teve muitas alterações. O pessoal sempre pergunta, posso atualizar bem? Não. Não se pode atualizar bem dentro da declaração de bens. Se eu quero valorizar o meu bem, evidente que eu vou pegar, levar para o terracitária, para um jantar, eu estou valorizando, é diferente. Mas isso é outro bem, né? Agora, o bem que está na declaração tem que ser conservado pelo valor histórico. Pessoal, aí a infração. Tem infração, tem valorização. Vocês estão no mercado imobiliário. Vocês estão vendo lá, o pessoal vai vender o imóvel, está na declaração lá por R$100 mil, comprado há 300 anos. Vai vender agora com um valor bem mais alto, só que eu vou ter que considerar o valor que está na
declaração, que é um assuntozinho, vamos ver já já, tá? Dívidas de ônus reais, tudo que nós temos que, né, de pepino para pagar, e os pagamentos das cotas que continuam naquele patamar de 8 cotas, não inferior a 50 reais, e se for inferior a 100, cota única. E o prazo de entrega, senhores, dia 30, está na próxima, dia 30 de abril até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Bateu meia-noite, tchum, deu, né? Fecha o interruptor e ninguém transmite mais nada. Orientação. Se tem a pessoa está no sufoco, ainda alguém aqui me consultou que até agora o pessoal do setor médico não informou ainda os valores que foram pagos, tal. Se eu tiver os recibos, eu faço a declaração com os valores que eu tenho em mãos. Quando chegar o recibo, se houver inconsistência, eu faço a retificadora. É preferível apresentar a declaração com alguma inconsistência, tá, para depois retificar, do que pagar uma multa. E a multa mínima é 164, uns quebradinhos. Isso quando o valor não é grande em termos de cálculo da base de imposto, que pode chegar, né, a um valor bem mais expressivo, tá ok? Gente, isso aqui é o que tinha de novidade para vocês em matéria de declaração para este ano, tá? A operação de venda propriamente dita, a permuta, dação em pagamento, procuração em causa própria, transferência patrimonial através de herança, a integralização do capital societário de uma empresa, tudo isso aqui é considerado como operação de venda para fins tributários e para fins de ganho de capital. Tá ok? Para vocês estão em duas áreas que praticamente estão circunscritas à operação de venda propriamente dita e, eventualmente, uma operação de venda onde existe a permuta de um bem pelo outro, não é isso? Ou, às vezes, a permuta de um bem, onde um entrega um bem, o outro entrega outro bem e alguém dá uma parte em dinheiro. Tá ok? Eu vou mostrar, eu vou inverter um pouquinho, né, a nossa palestra este ano, porque eu nunca consegui chegar no final da palestra a operação de venda com torna, ou sem torna, tá? Então, se me permitir, eu vou mostrar um caso para vocês de operação sem torna, em espécie, e com torna. E a operação com torna é uma operação real, ocorrida agora no mês de fevereiro, e eu vou mostrar para vocês, às vezes, como é que um profissional, né, que se descuidem da orientação, às vezes pode deixar a pessoa numa situação bem difícil, tá? Eu coloquei aqui uma alienação, tá, à vista vezes a torna com permuta, tá? Vocês vejam o seguinte, nesta operação, eu estou calculando, tá, a operação como ela ocorreu, sem qualquer troca de vantagem ou desvantagem para as partes. É uma operação que, efetivamente, eu estou fazendo uma operação de compra e venda à vista. O valor, tá certo, da venda foi 1.700.000, isso é fato real. O corretor cobrou 51 mil reais de corretagem. Então, está aqui o valor líquido da operação. Tá certo? Você perguntou da benfeitoria. Só que essa pessoa pagou, em 2012, 1.100.000. Em 2012, ela fez benfeitorias na ordem de 76.276.14. Em 2013, mais benfeitoria de 73.440. 2014, mais benfeitoria de 86. Então, basicamente, ele teve aqui mais 236 mil reais de benfeitorias. A benfeitoria ela é agregada ao valor da compra. Quando é interessante a gente colocar a benfeitoria e agregar o valor do imóvel? Quando há uma proximidade muito grande entre a data efetiva da operação as benfeitorias realizadas. Depois vou mostrar para vocês por que isso aqui é importante, tá?
Tá? Então, nesse caso, foi feito aqui, isso aqui, todos esses dados aqui, minha gente, é tirado do Programa de Apuração de Ganho de Capital 2015, que está no site da Receita. Tá? Não inventei um só centavo, está aqui. Então, feito tudo isso aqui, eu tenho o desdobramento, tá certo? O desdobramento da redução, do resultado da redução, tá? Já vamos ver daqui a pouquinho. Então, tem os coeficientes de redução. Os programas me dão todos esses coeficientes. Aí eu venho para a apuração do ganho de capital. Então, nesse ganho de capital, eu tive um custo de aquisição de 1.649, valor passivo de redução, custo da aquisição 1.336, que é o somatório, né, desses valores todos, né, valor de aquisição mais a benfeitoria. Chego aqui o valor passível de redução. Por que passível de redução? O que quer dizer esta redução tecnicamente? Como nós não podemos fazer atualização do bem imóvel, tá certo? Então, a legislação criou redutores do ganho de capital. Se esse imóvel tivesse sido adquirido anterior a 1968, ele teria um fator de redução pela 7.713 de 100%. Entenderam? Só que depois a lei parou. Aí veio uma legislação de 2005, 11.196, que criou redutores de ganho de capital para imóveis adquiridos a partir de 2005. É onde vocês vão notar que tem esses dois fatores de redução aqui, o FR1 e o FR2. O próprio sistema calcula isto. Como esse imóvel foi adquirido em 2012, ele goza de um fator de redução só no FR2. Então, vocês notam que dos 312, aplica ali o percentual, eu chego a uma redução do ganho de capital de 29.876. Tá? Feito isso aqui, eu tenho o resultado final do ganho de capital. 282.409. Tá? E tenho o ganho de capital, que é a base de cálculo do imposto. E sobre isso aqui, eu aplico os 15%. Aplicando os 15%, eu chego a um valor de 42.361.047. E o próprio sistema me diz, daquele rendimento sujeito à tributação, o que é tributação exclusiva. Tá certo? Ou seja, é uma tributação que é pago o imposto no ato da venda. E o rendimento que é isento e não tributável. Isso aqui, obviamente, vai para a declaração de bens do cidadão. Tá? Um problema. E se na operação de compra e venda, esse cidadão que vendeu o imóvel de 1.100.000 por 1.700.000, tivesse recebido uma torna em dinheiro? Tá certo? Ou seja, recebeu um outro apartamento de 1 milhão, e mais 700 mil reais em cash. Vai mudar a figura? Vai. Porque nesse caso, eu não vou calcular mais o ganho de capital em cima do valor da venda de 1.700.000, e sim em cima do valor da torna. Aqui vocês têm a mesma operação de compra e venda, só que agora mudou um pouquinho a forma de pagamento. Tá? Isso aqui, vocês que são, né, na área de corretagem de imóveis, a gente tem que alertar o cliente. Olha, você vai ter torna, tem isso, tem apuração de ganho de capital diferenciada. Por quê? Porque nesse caso aqui, só vou apurar o ganho de capital sobre a torna. Valor de aquisição continua 1.336. O próprio sistema me dá o custo da aquisição da torna. O que é o custo de aquisição da torna? Quanto vale para mim aquele valor que eu estou recebendo de 700 mil reais? Tá? Aí o sistema vai perguntando. Desdobramento do custo de aquisição. A mesma coisinha que nós fizemos no outro. Apuração do ganho, tá? Aqui ele faz também um ajuste em relação aos valores dedutíveis. E aí eu venho para a apuração do ganho de capital.
Na apuração do ganho de capital, eu tenho o valor líquido de 649. O que é o 649? Os 700 menos a comissão do corretor. Tá certo? Aí o sistema me dá o custo da torna. Isso o próprio sistema calcula. Quanto é que está me custando? É como se eu tivesse adquirido esses R$700 por 436. Tá certo? Como se tivesse comprado um microfone vendido por 700 e tivesse me custado 436. O próprio sistema calcula. Então ele me dá um valor passível de redução, que é a soma disto. Tá? Passível de redução. E aí o sistema vai calculando até onde eu vou reduzir. Ele não tem redução da 7.713 porque é depois de 68. É posterior a 68. Da 11.941 porque o sistema, né, também está programado para isso. Eu vou ter novamente uma redução no FR2, ou seja, tem o ganho de capital de 212.115, tem o fator de redução, o montante a reduzir, o ganho líquido, o ganho de capital de 191, e sobre o ganho de capital de 191 eu aplico a alíquota do imposto de renda que soma 28.773. Reduziu bastante, não reduziu? Então vocês estão notando que quando se fala em operação de compra e venda, tá, à vista é uma coisa, com torno é outra. Pois bem, quando eu fui chamado a dar uma atenção, nessa operação, o profissional de contabilidade, que obviamente não foi meu aluno, né, se fosse meu aluno não faria a aberração, né, que foi feita. Quando ele fez os cálculos aqui, ele considerou, primeiro, natureza da operação. Desapropriação. É bem diferente de venda com torna. Tá? Aí ele considerou como custo de aquisição somente as benfeitorias. Ou seja, não considerou 1.100.000 da aquisição do próprio imóvel. Jogou como valor líquido da alienação 1.649.000. Jogou como custo de aquisição, que ele não fez a operação como torna, ele fez como se fosse uma operação normal. Jogou como custo de aquisição o valor das benfeitorias. Apurou um valor passível de redução de 1.412.000, bem diferente de 212. Aí, não contente com isto, depois de aplicar o FR2, que deu 68, ele considerou que o cidadão respondeu uma pergunta: você deseja aplicar parte desta venda na compra de um outro imóvel? Sim. Quanto? R$1 milhão. Só que esse R$1 milhão era o valor do apartamento que ele estava recebendo como troca. Então, você imagine, né, o que aconteceu. Quando chegou aqui, houve uma redução do ganho de capital de 814.000. Aí ele apurou um ganho de capital de 500 e... Desculpe, antigamente eu enxergava tudo de perto, não enxergo nada agora, depois que nós fizemos a operação da catarata, né, o Faltão? Agora enxerga tudo de longe, nada de perto. Aí ele jogou 814 ali, aqui nessa casa, reduziu o ganho de capital para 528, calculou os 15%, e a pessoa ia ter que pagar 79.316 de imposto. Boa orientação, né? Esse cidadão aqui teve uma sorte muito grande, né? Que ele tem um tio que é da Receita Federal.
Deu para entender, não? São meus sobrinhos. Veja como é que funcionam, às vezes, as coisas. Então, a pessoa poderia estar... Se ele cumprisse isso aqui sem me consultar, ele estaria encrencado, porque, além de pagar o imposto de R$79 mil, ele não teria 1 milhão em cash para aplicar na aquisição de outro imóvel, porque 1 milhão era o imóvel que ele recebeu de troca, de permuta. Então, gente, quando se faz alguma coisa de apuração de ganho de capital, é bom ver direitinho como é que funcionam as coisas, tá? De 79 mil passou para 28, e se fosse normal eram os 40, muito longe dos 79, com todos esses pepinos que ele teve que enfrentar. Numa operação de compra e venda com permuta, o cidadão considerado como desapropriação de imóvel. Tá? Quando se fala em quando se fala em permuta sem torna, a situação fica diferente. Tá? Quando é sem torna, o que acontece? Eu simplesmente estou fazendo uma troca de imóveis. Tá? Então não há nada de financeiro nesta permuta. Tá? Então, tanto a pessoa alfa como a beta, tá? não vai ter ganho de capital nenhum. O que eles vão ter que fazer é somente um ajustamento na declaração de bens quando for apresentar a declaração. Aqui eu peguei o modelito do ano anterior. Tá? Então, a alfa, ele vai baixar o imóvel que ele deu como pagamento e vai registrar pelo mesmo valor o imóvel que recebeu. E o beta vai fazer a mesma coisa. A declaração dele está empatada. Tá certo? Então, quando se faz uma operação de compra e venda com permuta de bens sem torna, não há imposto a pagar de nenhuma das partes. Não há que apurar ganho de capital. Tá? Aí a situação é só depois acertar a declaração de bens. Tá ok? Eu costumo aqui fazer uma brincadeirinha com vocês, tá? Já há 7 anos. Quando se trata daquela operação, lembra que falei, guardem que valor igual ou inferior a 440 mil não paga imposto. Tá? Veja, alienação de um único imóvel. Tá? A pessoa vendeu por 440 mil. Nós dissemos ainda há pouco que 440 mil está aí isento. Não é isso? Tá. Então, se ele vendeu por 440, e se ele tivesse recebido esse imóvel por doação por R$1, ele apuraria 439.999. Aí o sistema calcula tudo, ganho de capital igual a 0. Confere? Por quê? Porque ele vendeu por 440 mil. Se eu fiz uma simulaçãozinha ainda hoje, embora, né, eu fiz uma simulaçãozinha ainda hoje, acho que é acho que é um painelzinho. Bom, é para facilitar rapidinho. Se eu não colocasse nenhum valor de aquisição, mantendo os 440 mil, preste bem atenção a isto, mantendo os 440 mil de venda, eu também teria um ganho de capital igual a 0. Se eu tirar esse R$1 de aquisição, não vai alterar nada. Vamos ver o que acontece se eu vender esse imóvel por 440 mil e R$1. Tá? Será que vai mudar? Não vai dar 440 mil também. Oh, acabei de falar que 440 mil está isento. Será que eu errei? Será que eu errei? Vamos pôr a telinha número 3 só para ver como é que fica, vai? Vendi por 440 mil e R$1. Apurei o valor que está passível de isenção. Mas olha o resultado lá do ganho de capital.
279 mil. Imposto devido. Também não sei qual é o imposto, deve estar na tela próxima 4 aí, vamos ver. Por causa de R$1, nós vamos pagar 41.931,20 de imposto. Eu pergunto, onde está a lógica tributária? Não seria mais lógico, se todo mundo tem isenção até 440 mil, começar a calcular o ganho de capital a partir de 440 mil e R$1, até 440 mil estaria isento. Eu começaria a pagar a partir de 440 mil e R$1. Gente, isso aqui não inventei nada, isso aqui está no sistema da Receita. Se vocês quiserem brincar na Receita, pega lá ganho de capital e vão brincando. Então, por causa de um ganho de 63 centavos de real, a comparação que eu fiz na anterior, por causa de 63 centavos, vai me custar 41 mil reais de imposto. Só. Mas não tem outra saída. Como é que eu posso orientar o sujeito a vender um imóvel por 440 mil ou 450 mil e ele pagar, se bruto, é imposto? Tá certo, vocês estão falando, bom, mas você não está considerando o custo de aquisição. Não estou, mas não estou considerando o custo exatamente de propósito. Tá certo? Não estou considerando o custo exatamente de propósito. Mas qualquer que seja o custo, eu vou ter imposto. Qualquer que seja o custo, eu vou ter qualquer valor acima de 0. Tá certo? E é isso que nós convivemos, às vezes, na lei tributária. Tá? E não aparece um bendito senador da República, um bendito deputado eleito pelo povo, que legisle para o povo e somente para o povo. Né? Gostaram dessa? Né? Essa pode gravar, que nós jogamos na próxima campanha eleitoral. Não sou candidato a nada ainda. Né? Mas não tem um cidadão que... Vamos fazer um projetozinho de lei para alterar esse trem aqui, gente. Isso é uma injustiça. E quantas pessoas, às vezes, não entram nesses probleminhas aqui? Outra, nós somos seres viventes e seres morrentes, não somos? Somos. Herança, transferência de bem patrimonial. Estou cansado, estou careta de ver isto. Pô, eu recebi a herança, fui vender, paguei um bruto de imposto. Quando é que seu pai tinha comprado esse imóvel? Ah, ele tinha comprado há mais de 50 anos. Ora, se ele comprou há mais de 50 anos, na hora da adjudicação do bem, traz o bem para o valor de mercado, apura o ganho de capital no espólio, que o imposto vai ser 0. E ele recebe o bem atualizado. Ele vende por quanto ele quiser e pagar um diferencial pequenininho entre a data do recebimento e a data da venda. Hein? Não, mas aí, veja, você vai fazer uma conta. Não, tem que ver os impostos sobre transmissão, causa-morte. Isso eu tenho que calcular, mas de qualquer forma você vai pagar esse imposto. Mas às vezes compensa do que eu pagar 15%. Tá certo? Eu prefiro pagar 4% na transferência e ter o bem atualizado, com toda a isenção do imposto, tá? Do que depois, na hora que for vender, ter que pagar o imposto e mais ainda o imposto sobre transferência, sobre transmissão. Que de qualquer forma você vai pagar. E o Estado de São Paulo ainda inventaram um jeitinho, que não importa se você vende por 500, se na tua declaração está por 100, eles têm a tabelinha lá do imposto, valor de referência, que eu acho uma violência, estão discutindo na justiça. Tá? Tá aqui, ó. Exemplo. Alienação de um imóvel adquirido anteriormente a 1969. Valor 600 mil, custo de aquisição só 10 mil, tá? Calculando tudo, vocês estão notando que ele tem uma isenção de 100% pela Lei 7.713. Essa lei, quando foi editada nos anos de 1988, ela criou um redutor do ganho de capital, atingindo, tá certo, 20 anos passados. A cada mês, 5%. Então, quem adquiriu o imóvel anteriormente, tá? Esse aqui adquiriu em dezembro de 67, vendeu agora, no mês passado, em abril.
por 600 mil, recebeu esse imóvel, né, adquiriu o imóvel por 10 mil, estaria isento. Mas se eu quisesse dar essa orientação de fazer uma benfeitoria para vender esse imóvel por um valor maior, tá? Vamos admitir que eu dei essa orientação. Então, vamos ver como é que fica isso aqui no painel 6, quer ver? Esse aqui é o seguinte, se o imóvel tivesse sido adquirido em janeiro, tá certo? De 81, também por 10 mil reais, vocês notam que haveria uma série de apropriação. Neste caso aqui, esse imóvel adquirido em 81, isso aqui é só para ilustrar uma outra situação. Eu teria agora a tributação, teria o valor de aquisição, só que você nota que nessa hipótese aqui, o contribuinte está usando praticamente todos os redutores. Redutor do ganho de capital da Lei 7.703, que dá esse valor, redutor do FR1, FR2, para chegar a um ganho de capital de 117 mil. Tá certo? Essa é uma situação onde a pessoa teria adquirido posteriormente a 1968 e ele vai gozar de todos esses redutores. Mais uma vez, o redutor é para compensar a não atualização dos bens na declaração de bens. Tá ok? No 7, nós resolvemos, então, fazer, aqui vou dar um outro exemplozinho, tá? Se a pessoa resolvesse fazer uma aplicação, tá? Ganho de capital com aplicação parcial. Aqui é um outro exemplo também, que se ele resolvesse, tá, fazer uma aplicação, tá, de parte, ele resolveu aplicar 65%, tá, na compra de um outro imóvel. Então, nessa hipótese, o sistema vai calcular, vai dar um ganho de capital, tá certo? Calcula o valor de redução e ele pagaria na mesma operação 6.188. Aqui tem o seguinte, nesta operação ele é obrigado a adquirir um outro imóvel dentro de 180 dias. Tá certo? Se ele não adquirir dentro do prazo de 180 dias, ele vai pagar o imposto que seria devido à data da realização da operação, acrescido de multa moratória e juros moratórios. Tá? Então, isso aqui, quando você manifesta a intenção de aplicar parte do produto da venda na aquisição de outro imóvel. No caso da benfeitoria é o seguinte, se a pessoa física faz uma benfeitoria num imóvel que estava totalmente isento, como é o caso adquirido anteriormente, o sistema vai calcular, vai fazer uma distribuição do custo de aquisição proporcionalmente ao valor total da aquisição. Então, eu comprei por 10. Fiz uma benfeitoria de 50. A hora que ele for ratear o custo de aquisição, ele vai carregar um percentual muito maior em cima do 50. E eu em cima de 10 vai ficar desse tamanho. E o imposto vai ser muito maior. Então, a benfeitoria, ela só tem uma vantagem para o cliente naquela condição que nós estamos vendo, que foi um caso real que eu mostrei para vocês. Quando a benfeitoria é feita bem próximo do valor da aquisição. 1 ou 2, 3 anos, compensa você agregar. Tá? No caso aqui, os meus sobrinhos compraram em 2012 e já venderam em 2015. Mas se fosse vender daqui 5 ou 6 ou 10 anos, aquela benfeitoria teria um bom reflexo no redutor do ganho de capital. Entendeu? Então, quando se fala, por exemplo, em benfeitorias, eu sempre chamo a atenção. A benfeitoria foi realizada bem próxima da data da aquisição, sim ou não? Fala, bom, Mauri, e se não for? E se for uma data bem distante? A questão de pegar e declarar a benfeitoria é uma questão de opção da gente. Tá? A rigor eu tenho que declarar. Mas eu vou declarar isso aqui exatamente para reduzir uma vantagem que eu tenho integralmente. E outra, no exemplo que, não sei onde foi parar, no exemplo que eu tinha formulado aqui para vocês, o imóvel tinha sido adquirido anteriormente a 1968. Então ele estava totalmente isento. O fato de ele declarar uma benfeitoria faz com que esse imóvel seja tributável.
Então, benfeitoria, gente, é uma questão somente de saber se tem vantagem ou não. Eu sempre chamo a atenção, quando se faz a benfeitoria próximo ao valor de compra, vale a pena. Quando é uma distância muito grande, eu chamo a atenção para fazer as contas. Tá ok? Bom, gente, o que eu tinha que transmitir para vocês hoje, depois passamos por todos os painéis, acho que não faltou nenhum, tá? Então, uma vez mais, agradeço a pacienciosa atenção de todos vocês, né? E foi um prazer revê-los aqui no nosso CRES, na nossa associação aqui, da comercial, né? E espero vê-los brevemente. E agora estou juntando uma porção desses diplomas aqui, vou fazer uma sala só do Cresce para mim, entendeu? Lá no escritório. Muito obrigado pela atenção de vocês todos, tá?